Qual que é o padrão mais difícil de quebrar? Eu estive em Londres com os aliados, um beijo para os aliados do Reino Unido. E lá tinha uma aliada que eu perguntei, diante disso, disso e disso, desse tipo de padrão que você está manifestando, identificando, e da camada em que você percebeu que você está, então já vou até fazer um joguinho dos padrões aqui. Ela estava na primeira camada, certo? São 3 camadas para você quebrar um padrão. Na primeira você deixa de fazer, na segunda você faz com dificuldade, na terceira você faz com facilidade. Por isso, o problema precisa aparecer pelo menos 3 vezes na sua vida. Primeiro para você ver, depois para você se desenvolver e depois para você se validar naquilo. Perfeito. Ela estava na primeira camada. Aí eu já tinha conversado um pouco sobre essa questão, porque uma aliada tinha aparecido ali e dito, Deus me disse que você vai fazer eu me tornar uma mentora de 100 mil pessoas e etc e tal. Aí eu disse, aí na verdade aqui aí eu penso cá comigo, Deus disse para quem? Se disse foi para você, Ele não me passou essa informação ainda. seu com ele, eu tô recebendo um recado de você, então é muito conveniente você me dizer que Deus disse para você que eu tenho que fazer algo por você. Qual é o padrão que tá aparecendo aqui, gente? Padrão controlador narcisista. Olha, eu tenho um recado de Deus que ele mandou direto para mim, que é sobre você, que você tem que fazer algo para mim. Aí eu disse, já tô fora disso. Entende? E aí aqui, gente, não tem nada a ver sobre crer ou não em Deus. Não tem nada a ver nisso. É sobre envolver ou não Deus naquilo que ele não precisa ser envolvido. Eu digo, tá, mas espera aí. Se Deus te deu esse recado, por que ele precisa me envolver? Por que ele não faz direto com você? Né? E aí a outra aliada contando que tinha uma situação e ela estava naquele limbo de recebe e não recebe um diagnóstico de um exame. Então ela estava em uma situação em que da primeira vez ela deixou de fazer. Se ela deixou de fazer na primeira vez, na segunda ela precisa da dificuldade. Ela precisa da dificuldade. Em ela precisando da dificuldade, o ideal é que esse exame venha com resultado positivo ou negativo. Ela tem que fazer com dificuldade ainda. Então tem que aparecer alguma coisa ali que vai mexer com ela. Não pode dar tudo certo. Pronto. Ainda. E aí quando eu perguntei, e esse resultado que você vai receber, você acha que vai ser positivo ou negativo? E ela com aqueles olhos de fé, de esperança e tal, ela quase falou, em nome de Jesus vai ser positivo. Eu falei, o ideal é que seja... Desculpa, ela disse que seria negativo, né? No sentido de ser positivo favorável, mas... Seria bom para ela. Seria bom para ela, mas ela esperava um resultado negativo para um tumor. E eu disse, o ideal é que venha positivo, porque é nessa camada do padrão que você está. Então não adianta você identificar uma situação e depois torcer para aquilo sumir, orar para aquilo sumir, rezar para aquilo sumir, fazer um trabalho energético. Outro dia uma pessoa me perguntou, você acredita nas energias? Eu falei, acredito e domino. E domino muito isso. Ela, e como que a gente faz para limpar essa energia? Eu falei, não, essa energia ela não é causa de nada não, tá, filha? Ela é só consequência. Fala um pouco mais disso. É porque muitas vezes as pessoas acreditam, por exemplo, eu tô com um mal olhado. Você não tá com um mal olhado, você tá em pré-queda, pô. Você tá num padrão... E esse padrão só apareceu porque você decidiu fazer algo. E na jornada de quem você é hoje, para quem você tem que se tornar, para realizar aquilo que você quer realizar, você tem vários padrões para quebrar. E esses padrões vão trazer dificuldades, situações. E aí a pessoa vira e fala, nossa, parece que eu estou com um mal olhado, tudo dá errado. Tudo o quê? O que está dando errado? Esse tudo o que é a cerejinha do bolo ali. Gente, tudo o quê? Detalhe, encare, não é tudo tá dando errado. Peraí, se a pessoa tá falando comigo, como que ela vai dizer que tudo tá dando errado? Olha a oportunidade que ela tá tendo. Então, estar conversando comigo é um erro? Não, é uma maravilha. Então, não é tudo. Pode dizer quase tudo. Beleza, vamos detalhar o que tá dando errado, porque isso está relacionado àquilo que você está tentando fazer. O que você está tentando vai sempre estar associado ao que você está passando, e o que você está passando vai sempre estar associado ao que você está tentando. Ponto. Perfeito. Aí a pessoa vira e fala, eu tô com mal olhado, tem um espírito ruim, tá com maldição.
Não tá. Desculpa dizer, não tá. Não estou dizendo que isso não exista. Eu estou dizendo que se aparecer no protocolo, é única e exclusivamente uma questão relacional que você precisa tratar. E você precisa tratar ela como um todo. Isso não descaracteriza, não desqualifica e não elimina a sua fé. Mas é aquela coisa. Não faz sentido eu ir ao médico, fazer um exame e depois pedir para o anjo mudar o resultado do exame. Se o médico fez o exame, ele tem um tratamento para aquilo. Quer seja remédio, terapia, cirurgia ou coisa do tipo. Eu preciso daquilo, faz parte do processo, aquele tratamento. O criador da teoria da permissão está falando para essa mulher aqui, ó. Talvez faça sentido. O ideal é que venha positivo para o problema. O ideal é que você esteja doente. Eu quero entrar nesse lugar aqui. Porque tem gente que... Eu não desejei que ela estivesse. Esse lugar. Boa. É aqui que eu quero entrar. Sabe por quê? O julgamento do acontecimento como positivo ou negativo, ou seja, é bom ou ruim para mim, eu percebo que às vezes deixa os aliados um pouco apreensivos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque, por exemplo, Elton, tem aquela mulher que fala assim, o tal do não funcionou. Elton, estava num relacionamento muito ruim, o cara me abandonou, eu rodei os protocolos e eu acho que não está funcionando, porque eu arrumei um outro cara e ele também é ruim. Ou seja, é ruim isso aqui, o acontecimento é ruim. Só que quando a gente olha para o método, se faz sentido que aquilo ainda aconteça, não é bom ou ruim, é só que faz sentido. Não seria isso o ponto? O pra quê é mais importante e poderoso do que o porquê. Se a pessoa ficar, eu não sei por que esse homem apareceu na minha vida, de novo um homem ruim. Tá, então esqueça o porquê e crie um pra quê. Não vai aparecer o que você quer, vai aparecer o que você precisa para você se desenvolver e alcançar aquilo que você quer. Entre a jornada de ter o que você deseja, existe a jornada de se tornar alguém equivalente para o que você deseja. Então, onde é que está a quebra de padrão aqui? Ela tem um padrão de atrair e manter homens ruins. O outro era ruim e ela manteve. Ela só não está com ele porque ele deu um pé na bunda dela. Ele foi embora. Você foi mais polido. Ok, ele foi embora. Ok? Perfeito. Do que ela precisa agora? De um homem bom para que ela consiga manter ou de um homem ruim para que ela consiga não manter? Ela precisa dar conta de dizer não para aquilo que é ruim, porque antes ela nem dava conta de dizer para aquilo mesmo sendo ruim. Então o padrão dela não é não atrair homens bons, é manter homens ruins. A vida foi perfeita com ela. Olha, eu vou te dar um homem bom depois que eu te der um ruim e você se priorizar, se valorizar e dizer, eu não quero isso. Se eu não combino com um bom ainda, eu vou deixar de combinar com o ruim. Para isso, eu vou dizer, olha só, temos um problema, você não serve para mim por esse motivo, logo eu quero que você vá embora. E qual é o problema aqui? Ela falou que ele não é bom. Beleza. E ela? Equivalência, gente. Equivalência. Então, vamos ter coragem de encarar as verdades do método. Olhe para os detalhes. O homem é ruim. Desculpa. Dificilmente ele vai bater na porta de uma princesa, que ele sabe que ela não tem olhos para enxergá-lo. Ela não vai dar espaço para ele. Então, o que ela vai fazer? Vai ignorar, vai afastar, vai espantar. Aí ele bateu na sua porta e você deixou entrar. Comecem a ouvir os áudios diários com mais coragem e responsabilidade. Porque várias vezes a gente diz ali, chegou para você, é seu. Ai, mas eu não quero. Mas é o que você precisa agora. É igual remédio ruim. Você gosta de remédio ruim? Não. Pô, podia ser docinho, né? Mas eu não quero tomar, mas... Que a gente estava falando daquele caso, por exemplo, da moça. O cara foi embora da vida dela e ele era ruim. Agora, ela traiu um outro cara que para ela também é ruim. Como é que ela, Elton, pode olhar para essa situação de um jeito que reduza o impacto, o prejuízo da pré-queda e da quebra de padrão? Tá.
Como é um caso real, deixa eu trazer uma situação paralela, porque senão... E a pessoa tá ouvindo, ela vai conseguir aplicar. Então, exato. Por que eu vou trazer uma situação paralela? Porque cada vez mais eu tenho percebido que quando você mostra, a pessoa demora para encarar. Quando você faz a pessoa ver, ela encara mais rápido. Um amigo me mandou uma mensagem outro dia e a pergunta dele foi: qual é meu ponto cego? Desse jeito. Aí ele me mandou um áudio contando uma história e eu falei: espera uns 3 dias e ouça de novo para você perceber o quanto você já tem muitas respostas da sua vida. Ele: eu não entendi direito, você poderia me dizer qual é meu ponto cego? Eu falei: se eu te disser, o que eu trouxer aqui pode ir parar naquele lugar da opinião de um amigo sobre a sua vida. Agora, se eu te provocar para ver, quando você conseguir enxergar, o processo vai ter desenvolvido em você a coragem, a vontade de resolver. Então, essa aliada aí, é melhor que ela rode um pouco para que ela consiga ver ao invés de nós mostrarmos. Eu costumo dizer que os bons mentores são capazes de fazer as pessoas verem as coisas. E os ótimos são capazes de fazê-las ver. E eu acho que a gente está nesse segundo lugar. Então, eu vou sempre dar uma volta maior, fazer uma provocação maior para que você tenha condições de ver aquilo que nós estamos tentando te mostrar e outras coisas, porque nós precisamos desenvolver o olhar de vocês. E aí, a dica que eu dou para você é, primeiro, entenda que você precisa dessa situação. Essa aliada que foi deixada por um homem ruim precisa evoluir para dar conta de deixar um homem ruim, para depois evoluir para dar conta de não aceitar um homem ruim, para depois evoluir para dar conta de aceitar um homem bom. Para depois evoluir para dar conta de manter um homem bom. Esse é o processo. Ela vai ter que viver padrões, pré-quedas, ciclos, protocolozinho, observando os detalhes. Então pare de dizer, tá amarrado que não vai acontecer. Tá bom, você acabou de dizer para a vida, eu não quero ver. Ou vida, eu já vi, mas não quero me desenvolver. Ou vida, eu já me desenvolvi, mas não quero a prova de que eu estou realmente validado nessa situação. Entende? As 3 camadas, elas precisam acontecer na sua vida. Uma aliada anfitriã chegou e falou assim: Elton, tem um padrão que me incomoda muito, eu quero saber qual é o nosso ponto cego, ou se essa pré-queda é minha ou do meu marido. E o problema é que as coisas aconteciam na vida deles e ela que tinha que resolver. Ótimo, padrão controlador narcisista. Do que ela precisa? De situações acontecendo que ela tenha que resolver e ela consiga não resolver para deixar ele se desenvolver para ele resolver. Ok? Perfeito. Só que qual era o problema? Eu falei, qual é o acontecimento? Ele vive batendo carro. Eu falei, tá, mas tem seguro? Tem. Beleza? Não, mas depois eu que tenho que correr atrás, etc e tal. Se o problema é que eles têm um padrão que ele faz alguma coisa, acontecimento. Padrão, acontecimento. Ele bate o carro. Ok? Comportamento, ela que tem que resolver. Ok? Relacionamento, padrão controlador narcisista dela com ele e vítima dele com ela. Tá tipificado. Vamos diminuir o impacto. Eu falei, ok. Só para vocês entenderem. Se ela tirar o seguro do nome dela, ele não bate mais o carro. Porque se o seguro tiver no nome dele, ele que vai ter que resolver, ele que vai ter que ligar, é o nome dele, é a assinatura dele, é o documento dele. Aí eu falei, então, já que você precisa da situação, não tira o seguro do seu nome. Porque senão ele não bate o carro. E aí vocês não quebram o padrão. Então ela estaria evitando a situação, mantendo o padrão. Se ela tira o seguro do nome dela, ela tira aquela situação que era das coisas acontecerem e ela ter que resolver. Esse é o padrão. As coisas acontecem e eu tenho que resolver. As coisas acontecem, eu tenho que resolver. As coisas acontecem, eu tenho que resolver. Como é que você diminui o padrão? Escolham coisas menores para acontecer, pô. Eu falei, põe a internet no seu nome. Porque se ela colocar a internet no nome dela, o que vai acontecer? Vai dar problema. Vai dar problema. Ele vai deixar de pagar. Ele vai fazer alguma coisa errada
E ela vai ter que resolver, só que é muito melhor resolver uma internet ou um modem queimado do que um carro amassado. Porque muitas vezes quando você bate um carro, você também pode se ferir, você pode ferir alguém, um monte de coisa pode acontecer. Então, você cria outras situações que vão gerar aquele mesmo acontecimento. Vou dar um exemplo de como eu quebrei um padrão. Você pode, se eu trazer um ponto para validar, você pode trocar, mas não pode evitar. Você pode trocar, mas não pode evitar. Se você evitar, você manteve o padrão. Você pode trocar por um outro tipo de acontecimento que tenha menos impacto, mas você não pode evitar porque aquilo ali não significa que você não quebrou o padrão. Porque você fugiu da situação onde você faz diferente. O que ela precisa? De uma situação em que ele faça algo errado. Esse cara tem que errar. Se esse cara acertar, tá errado. Ele tem que fazer algo errado para ela chegar e dizer, tá bom, meu amor, pode resolver. Só que para ela no começo vai ser muito difícil. É a segunda camada do padrão, que é deixar ele resolver fazendo com dificuldade. Aí da terceira vez vai ser mais fácil. Ah, amor, resolve você. Aí quebrou o padrão dela e dele. Perfeito? Um exemplo de como eu quebrei um padrão. Sempre tive negócios que exigiam que muitas coisas forem feitas. E em muitas dessas coisas eu não era bom fazendo. Então eu sempre tive sócio. Perfeito? Sempre dividi as atribuições, responsabilidades e oportunidades. Com isso, eu desenvolvi uma coisa que eu vou chamar de padrão de decisão coletiva. Tudo que eu ia decidir, eu passava para os outros. E aí, o que vocês acham? Ah, eu vou fazer tal coisa, mas como a minha imagem é atrelada ao negócio, o que vocês acham? Só que nem tudo é importante para eles. Nem tudo afeta o negócio. Então eu percebi que eu não era indeciso. Eu simplesmente não decidia. É diferente, tá? Eu terceirizava a decisão. Se você puxar na memória aí, ó, quando você chegou aqui, tinham várias coisas que você falava, e aí, como é que é isso? Eu dizia, o que você acha? Eu te envolvia na decisão, como eu fazia com você, como eu fazia com todo mundo. Perfeito. Eu falei, vou quebrar esse padrão. Só que eu estava num momento da minha vida saindo daquela treta, então muitas questões processuais, aquela coisa. Eu falei, caramba, só tem decisão ruim para eu tomar aqui, hein? E eu preciso quebrar esse padrão. Aí eu comecei a chamar as pessoas para almoçar comigo. Ramon, vamos almoçar? Qual é a resposta que você vai me dar? Sim. Qual é a pergunta que você vai fazer? Onde? Onde? O que o Elton anterior diria? Você que sabe. Você que sabe. O que você quer comer? Então eu falei, beleza, eu vou me colocar em situações onde eu vou ter que decidir. Beleza, vamos lá. Eu decido. Mas espera aí, Elton, você quebrou o padrão numa decisão de onde vocês vão almoçar. Quem vai pagar a conta, o que vocês vão comer. A pessoa que transfere a decisão, ela transfere todas as decisões, as grandes e as pequenas. Então eu estava mudando um padrão de comportamento, que tinha sim um padrão de relacionamento, que era o narcisista. Não, eu vou te dar o direito de decidir. Você já quebrou esse padrão 100%? Não vou te dar oportunidade hoje pro almoço. Eu quebrei esse padrão e agora eu tô quebrando outro padrão. Só que aí se eu revelar vai facilitar a vida do time. Deixa eu te falar uma pergunta. Tanto é que hoje, no começo ali, você me mandou mensagem, eu falei, eu não tenho escopo nessa decisão. Essa decisão é sua, não minha. Faça. Erre por conta própria. Porque eu preciso que as pessoas errem comigo para eu não ficar puto mais. E eu sei que eu não quebrei esse padrão ainda. Porque eu te perguntei um negócio, você deu uma resposta que eu achei errada, tomar no cu. Dentro de mim eu fiquei puta e já pensei, caramba, não perdi a chance. Eu preciso que mais coisas aconteçam nesse sentido. Na hora você percebe que perdeu a chance? Aí eu já fico sabendo que vai acontecer de novo, porque eu já fico esperando. Se ele tivesse errado, ele não podia ter acertado. Se ele tivesse errado e eu tivesse conseguido aceitar, aí eu ia parar de ser impactado pelos erros das pessoas. Ficou claro, gente, para vocês? Eu pego a mesma dificuldade e projeto essa dificuldade em uma decisão menor. Você quer ver um exemplo? Quando você foi trocar seus ternos
A gente foi escolher onde? Quando foi trocar, foi no alfaiate, Sim, mas onde? no Cotovia, Onde? na sua casa. Lá em casa. Eu fiz questão que aí eu já estava indo além do meu padrão. Eu falei, beleza, deixa eu participar de outras decisões. Antes eu deixava as minhas decisões para os outros, agora deixa eu participar das decisões dos outros. Aí o que eu estou fazendo agora? Eu posso participar, mas sem me responsabilizar. Eu vou no máximo opinar. E se eu perceber que o papel está em branco, eu não vou opinar. Estou quebrando os meus padrões. Gente, é um jogo de padrão. É um jogo de padrão. Um padrão que eu tinha no passado pode voltar se eu não ficar ligado? Pode, mas a forma e o motivo vai ser diferente. Por exemplo, uma pessoa tinha necessidade de aprovação. Perfeito. Então, isso é um padrão de comportamento diante de um padrão de acontecimento. Quando isso acontece, ela prefere a aprovação do que o resultado. Não tem problema você gostar da aprovação. O problema é você pagar um preço alto por ela. É quando a pessoa prefere a aprovação do que o resultado. Então, muitas vezes, ela tem esse padrão de comportamento diante de alguns acontecimentos por causa de alguns relacionamentos. Ótimo. Só que daqui a pouco, ela está em um outro nível. E aquele outro nível ativou uma outra relação dela. Então, por exemplo, ela tinha a necessidade de ser aprovada pelo pai na sua vida amorosa. Daqui a pouco ela entendeu que era melhor ela ser feliz com ou sem a aprovação do pai dela, que o importante era ela ter um homem que ela aprovasse. Ponto. Maravilha. E aí ela conseguiu ali um par legal, e eles se desenvolveram, tiveram filhos, os meninos estavam criados e ela decidiu retomar a carreira dela. Agora eu tenho um acontecimento diferente que pode gerar o mesmo comportamento, porque ela não se importa com a aprovação do pai dela em questão amorosa, mas em questão profissional. Essa mesma necessidade de aprovação pode aparecer por um motivo diferente com a mesma pessoa ou com outra pessoa. Só que agora ela vai estar em um momento diferente e aí vai ser mais fácil quebrar esse padrão. Nossa. Mas o padrão, ele... Essa construção foi Por isso que a gente volta pro básico, gente. Porque são os mesmos padrões de comportamento diante de acontecimentos com base nos nossos relacionamentos. Sempre assim.